Fala pessoal, hoje estamos aqui para dar início ao nosso estudo da Constituição Federal de 88 e mais especificamente hoje estudaremos o artigo 1º. E o artigo 1º ao artigo 4 tem como tema princípios fundamentais. Do artigo 1 ao 4 são chamados de princípios fundamentais, que também tem a sigla FOPS. E hoje estudaremos o F dessa sigla. O F que vem da palavra fundamentos. Fundamento. Hoje estudaremos o fundamento da República, o fundamento da nossa Constituição, que é a base da República, a base da nossa Constituição de 88, que tem esse nome porque foi promulgada lá no governo de José Sarney, que era vice de Tancredo Neves, só que Tancredo Neves, antes de assumir, faleceu. Então assumiu seu vice José Sarney, que foi o primeiro presidente depois do regime democrático, depois do regime ditatorial. E para acabar com aqueles vestígios que ainda tinha da ditadura, aquelas partes que sobrou, ele teve que promulgar uma nova constituição. Ele convocou uma Assembleia Constituinte e ela foi formada, foi feita em 1988. Por isso esse nome. Mas vamos lá aprender um pouco do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Vamos lá. Para a gente entender o artigo 1º, a gente tem que fazer uma destrinchada. Quando a Constituição vai falar a República, ela está falando da nossa forma de governo. A nossa forma de governo é republicana. Republicana. Já a nossa forma de Estado é federativa. É a federação. A nossa forma de Estado é federativa. O nosso regime de governo é democrático. Ah, Júnior, mas o que significa a palavra democrático? A palavra democracia ou democrático significa todo o poder emana do povo. A palavra democracia significa que todo o poder emana do povo. E já qual é o nosso sistema de governo? O nosso sistema de governo é o presidencialismo. Presidencialismo. Então vamos lá. A gente já sabe a nossa forma de governo, que é republicana. Sabe a nossa forma de Estado, que é federativa. Sabe o nosso sistema de governo, que é o presidencialismo. E sabe o nosso regime de governo, que é democrático. Então vamos lá. Vamos aos princípios expressos agora no artigo 1º. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas como é que eu vou lembrar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou lembrar o artigo 1º? Então, muito fácil. Tem um mnemônico chamado so, si, di, va, plu. So vem de soberania, si de cidadania, di de dignidade, va de valores e plu de pluralismo político. Então, com esse mnemônico, a gente consegue resumir os princípios expressos no artigo 1º. Vamos ao parágrafo único. Todo poder emana do povo, que nós sabemos que é democracia, que o exerce por meio de representantes eleitos. Aqui é vereadores, senadores, deputados, prefeitos, governadores e presidente, ou diretamente. Aí aqui, muitas das vezes, nós não entendemos. Como assim o povo exerce esse poder diretamente? Sim, o povo tem as formas de exercer esse poder diretamente, que é através do plebiscito ou referendo. Ah, Júnior, mas eu nunca ouvi nem ouvi falar desse plebiscito ou referendo aqui no Brasil. Claro que já tivemos. Lá quando Itamar Franco, que depois que o presidente Itamar Franco assumiu, ele fez um plebiscito. Ele convocou a opinião do povo, convocou o povo para um plebiscito. E nesse plebiscito tinha duas pautas. Ele estava discutindo a forma de governo que o povo queria, e lá na forma de governo tem duas opções: republicana versus monarquia. E também o nosso sistema de governo nesse plebiscito que teve, que tinha lá duas opções também: o presidencialismo versus o parlamentarismo. Vai lembrar que
que o Itamar Franco era mais a favor do parlamentarismo, mas com esse plebiscito acabou ganhando a forma republicana e o sistema de governo presidencialismo. Então vamos lá. Aqui no artigo 1º a gente aprendeu as formas de governo, a forma de Estado, o sistema de governo e o regime de governo. Aprendemos que a democracia vem do povo, que é o poder emana do povo, que pode ser exercido diretamente, através do plebiscito ou referendo, ou indiretamente, através dos representantes eleitos. E sabemos que os 5 princípios expressos podem ser resumidos no mnemônico Sócio de Vaplu. Então é isso. Então espero que vocês tenham entendido e vamos para mais uma aula.